pontos já de pronto. Primeiro, o Alberto vai falar sobre o Caldeirão. No domingo que vem, a Neuza vai falar sobre Bartolomeu de las Casas, O Paraíso Destruído, que é um puta clássico, um texto, um livro importantíssimo que trata desse período de dizimação dos nativos, né? Então é um material extremamente importante. E aí nós vamos depois, essa semana ou outra, nos reunir para poder planejar do ponto de vista. A ideia é você desenvolver uma sintonia entre filosofia e história neste período, porque as coisas estão absolutamente combinadas. Por exemplo, nossa ideia depois, o terceiro item, é discutir um pouco 1492, que é um momento também importante. É um filme que as pessoas poderiam assistir e debater, ou alguém para fazer a exposição, né? Porque as pessoas, às vezes, romantizam a colonização, a invasão do Brasil, mas foi muito grave. Como estão romantizando a Rainha Elizabeth. Agora a mulher, né? Jesus é pouco perto dela, quer dizer, a mulher, esse povo dilapidaram o mundo inteiro e agora são todos, né? Até os espíritas, se bem que os espíritas estão apoiando de volta que é bolsonarista, né? Colocaram uma mensagem lá que ela era espírito superior. Eu falei, que espírito superior, o raio que o parta? Vamos explorar os outros países, sabe? Tem um monte de castelo, tem os diamantes, tudo tirado de terras africanas. Eu sei de casos que ela mandou assassinar porque a pessoa não aceitava a colonização, a exploração. Agora vem dizer que a mulher é santa. Toma banho. Vou passar então para falar da barraca ontem. Legal. É isso mesmo. Aqui não tem. Aqui nós temos consciência de classe, de processo histórico. Nós não somos aqui desavisados, né? Enfim, massa de manobra que não consegue ter a leitura do papel desses países imperialistas de maneira geral. Alberto, é com você, Alberto. Então, uns 20 minutinhos, tá bom? 20, 30 minutos. Bom, eu acho para início de conversa que e Aldo até fez um trabalho, tem trabalhado sobre isso. O nordestino sertanejo, em geral, ele viveu de perto, né? Viveu ao vivo, um contexto social e econômico e cultural típico, próprio do espaço, do contexto histórico em que aconteceu o Caldeirão. A estrutura social e econômica em que aconteceu o caso do Caldeirão, como aconteceu o Pau de Colher, como aconteceu também Canudos, é um contexto em que, de um lado, você tem uma minoria de latifundiários, donos de grandes propriedades, com proprietários, inclusive, na maior parte, nem mesmo vivendo na terra, morando nos grandes centros. No caso lá do Ceará, morando em Fortaleza, sequer, inclusive, conhecendo as suas próprias terras, apenas sabendo o que acontece na terra através do seu vaqueiro. E, de um outro lado, uma maioria absoluta de pessoas exploradas por esses grandes fazendeiros, por esses grandes latifundiários, alguns com alguns pedacinhos de terra, né? E a maioria sem nada, simplesmente semi-escravizada, praticamente escravizada. Ali
vivendo num mundo de secas, no mundo em que, no caso do Ceará também, basta ver o que foi a seca de 1915, explorada e trabalhada, inclusive, tem sido tema de Raquel de Queiroz, a seca de 32 e outras tantas, quando milhares de pessoas perderam a vida, num quadro em que, inclusive, não havia qualquer apoio do governo, as pessoas simplesmente abandonadas aí, entregues aí, entregue à natureza seca, ao sol rachante, simplesmente morrendo de fome, com a maioria de crianças que ao nascer já morria, na sua maioria. Esse é o contexto em que se deu o Caldeirão. E aí, a figura que mais se destaca, destaque maior do processo do Caldeirão foi o beato José Lourenço. José Lourenço é um paraibano, um fanático religioso, que tinha lá o seu sonho, a sua maneira religiosa, a sua maneira mística. E ele achou que o caminho para realizar o seu sonho, dentro da sua perspectiva mística, da sua perspectiva religiosa, é ir para Juazeiro procurar o padre Cícero, que era considerado, né, padre milagreiro, santo e milagreiro, o homem dos milagres, o ser dos milagres. Para onde, né? Juazeiro, para onde vinham romeiros de todas as partes, praticamente do Nordeste, do Rio Grande do Norte, do interior do Ceará, da Paraíba. Toda a busca de um sonho, a busca de um paraíso. Um paraíso dentro da sua versão terrena, na medida em que ali o indivíduo poderia encontrar comida, aquilo que não tinha. Mas também ali seria o lugar da salvação de quem sonha com outro paraíso, que é um paraíso extraterreno. Eram milhares de pessoas que iam para aí. É para lá que foi o Zé Lourenço. E lá ele entrou, beato, né, considerado beato, ali ele entrou em contato com o padre Cícero. E depois de algum tempo vivendo em Juazeiro, fazendo as suas pregações, ele acabou arrendando uma terra, arrendando um sítio, e ali começou a construir, entendeu? Ali uma comunidade, e foi trabalhando ali. Mas, de repente, o proprietário do terreno arrendado, ele vende o terreno e ele fica sem... Aí volta para Juazeiro. Aí o padre Cícero, ele decide apoiá-lo, cedendo um dos seus terrenos, já que o padre Cícero tinha muita terra, cedeu um dos seus terrenos, chamado Caldeirão dos Jesuítas, outro, entendeu? Depois passando a ser chamado também Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, e ali ele constrói uma comunidade, ali aos poucos, e vai recebendo gente de várias partes, do Ceará, o Romeiro, gente numa situação de miséria que vinha de várias partes, e ali ele constrói uma comunidade, inclusive, produtiva. Ali se planta o feijão, se planta o milho, ali se inclusive, se constrói a própria vestimenta das pessoas, se produz calçados, uma série, enfim, desenvolve ali uma economia coletiva, onde ninguém era dono de nada, onde sequer circulava o dinheiro. Era uma economia coletiva. E tudo que era produzido era dividido com todos, de acordo com a necessidade de cada família, de acordo com a necessidade de cada um.
Era assim que se construía, é que avançava, que se desenvolvia o Caldeirão. Era nessa linha, onde sequer, eu repito, existia dinheiro. E quando acontecia alguma sobra entendeu, dos produtos, de tudo que era produzido, essa sobra era vendida em Crato. Caldeirão ficava no município de Crato. Vendia para a cidade, pegava esse dinheiro e, com esse dinheiro que sobrava, entendeu, comprava remédio e comprava querosene, era para esse gasto. Era o único dinheiro, né, com que se lidava, porque o dinheiro não era usado ali na comunidade. E assim se desenvolvia o Caldeirão. O Padre Cícero, inclusive, mandava para o Caldeirão, era uma saída que ele tinha para os problemas que ele enfrentava, como, por exemplo, pessoas que cometiam assassinato, pessoas que cometiam roubos, entendeu? Pessoas de diversas situações assim, de situação de gente marginalizada, ele mandava para lá. E ali as pessoas, o indivíduo passava a ter uma vida a ter inclusive um sonho que não tinha antes, a possibilidade, inclusive, não só de uma salvação da sua vida material, como uma salvação da sua vida espiritual, dentro daquela lógica de um mundo de orações diárias, em que a questão da religiosidade, a questão das rezas estavam colocadas no dia a dia, inclusive diretamente ligado, inclusive, à questão da produção. Era uma olhada. Bom dia a todos e a todas. Desculpa aí, Alberto. Alguém falou? Então, nessa linha... Né? Posso tocar? Então, nessa linha surgiu por parte da classe dominante, por parte de latifundiário, por parte da própria igreja, muito conservadora à época, por parte de liderança política, surgiu, entendeu, uma resistência a essa comunidade, alegando que a comunidade estava desenvolvendo o comunismo, que estava construindo uma sociedade, entendeu, uma sociedade comunista, inclusive recebendo comunistas que participaram, né, comunistas que participaram do movimento de 1935, lá em Natal, na revolta de Natal, quando os comunistas tomaram o poder durante 3 dias, que ali estava servindo entendeu, um espaço de acolher esses revolucionários de 35, e que, portanto, só tinha um caminho, que era destruir aquela comunidade e agir contra ela, e, consequentemente, a polícia do Ceará, associada, apoiada pelo governo central, tinha que destruir aquela comunidade. De qualquer forma, ela ficou sobrevivendo até a morte de Padre Cícero, em 1934. Quando o Padre Cícero morre, ele que tinha relações políticas fortes com a classe dominante, entendeu? Com a família Scioli, por exemplo, que governava o Ceará, ele, com a morte dele, sem essa aliança dele com a sua morte, consequentemente, com o fim da aliança dele com a classe dominante, com o latifundiário, aí, evidentemente, o espaço ficou livre, entendeu? Sem nenhuma resistência que haveria por parte dele, porque foi ele, de qualquer forma, ele tinha mantinha uma relação de apoio ao beato Zé Lourenço e sua comunidade. Aí as forças militares, a força pública do Ceará entra em cena, inclusive, com apoio do governo federal, diretamente na figura de Gaspar Dutra, que manda
que mandem alguns aviões para o ataque àquela comunidade. O primeiro momento de ação da polícia do Ceará foi logo de imediato de destruir todas as casas da comunidade de Caldeirão. Destruir todas as casas. Ninguém ficou com... Entendeu? A comunidade teve que sair para a Serra do Araripe, como um setor mais distante, teve que se acoitar lá, teve que ir para lá. E depois disso, né, forças militares, né, sabendo das ideias de que a comunidade estava ali, entrou em ação, cometeu um verdadeiro genocídio, inclusive usando bombardeios aéreos. Foi o primeiro caso em que se usou para esse tipo, né, se usou a força aérea, né, do momento, né, alguns aviões, 2 ou 3 aviões, foi usado para destruir aquela comunidade e centenas de pessoas foram assassinadas. E assim se destruiu, né, uma comunidade um povo, a vida de um povo que ficava construindo uma vida fundamentada na igualdade, ao ponto de ser chamado pela classe dominante de um perigo comunista, inclusive um centro de acolhimento de comunistas que tinham participado do processo revolucionário e assim por diante. Então, em resumo, esse foi... Evidentemente que não se trata apenas se trata de mais um caso parecido, evidentemente que não teve a mesma dimensão, com o caso de Canudos. E como também o caso de Paulo de Colher, ali na divisa da Bahia com Piauí e Pernambuco, um caso parecido. Isso num contexto em que é bom que a gente coloque que numa sociedade com aquela estrutura social e econômica, o que fica, as opções que ficam para o povo, para a gente faminta, para a gente explorada, para a gente sem terra, para a gente sem nada, as opções em geral são as seguintes: o cangaço, isso na versão mais rebelde, mais descontente daquela gente nordestina, daquela gente sertaneja, é o caso do cangaço, que inclusive alguns estudiosos, como Rui Facol, em seu livro Cangaceiros e Fanáticos, ele interpreta como uma insatisfação, dá um sentido de classe para isso. Ele acha que é uma forma de rebeldia dos explorados da região. Uma outra opção que fica é o indivíduo se conformar com aquilo, aceitando a sua condição de semi-escravo do latifundiário, semi-escravo daquele mundo, inclusive, né, com homens trabalhando por algum dinheiro ou sem dinheiro algum, apenas por troca de comida, mesmo acontecendo com mulheres, uma boa parte se torna apenas a troco de comida, entendeu? Cuidadoras de filha de rico, de filha de quem pode mais. Uma outra saída é virar jagunço, aí vai fazer parte das tropas dos latifundiários coronéis, vai fazer parte, vai ser a força armada dos coronéis. Ele usa contra qualquer tipo de manifestação contra os seus interesses, qualquer tipo de expressão, entendeu, que mexa com os seus interesses. E um outro caminho é o caminho do missionarismo, é o caminho de ser missionário, entende? De procurar através da religião, através de uma perspectiva mística, procurar ter um sonho de achar um paraíso na Terra, no sentido do indivíduo ter pelo menos a comida, ter aquilo que não tem, principalmente em época de seca, e também rumo a um outro paraíso, que é o paraíso extraterreno, é o sonho com 2 paraísos, que é a salvação divina, que é a perspectiva, entendeu, de chegar ao paraíso celestial. São essas alternativas de quem vivia
entendeu? Naquele sertão, entendeu? Que não poderia gerar essas coisas senão esses tipos de opções, que não poderia gerar outra coisa senão no sentido de rebeldia, entendeu? Fenômenos como o Caldeirão, fenômenos como o Canudos, fenômenos como Canudos, fenômenos como Pau de Colher, fenômenos como Caldeirão, do qual nós estamos falando. Tem acontecido outros pequenos, rebeldias menores, mas também dentro do mesmo contexto histórico e social, como Quebra-Quilos, por exemplo, e tantos outros movimentos menores, mas dentro da mesma linha, como consequência, como entendeu? Resultado de uma estrutura social, e que os inconformados, entendeu? Naquele contexto, porque não se pode imaginar que os inconformados da época não tinham sequer algum acesso a alguns princípios, por exemplo, da Revolução Burguesa Iluminista, dentro da perspectiva iluminista, entendeu? Do mundo burguês, muito menos do pensamento entendeu? De socialistas utópicos, e muito menos ainda inconcebível ter acesso a uma comunidade analfabeta, distante do centro de cultura, do centro de conhecimento, ter acesso, entendeu? A ideias de transformação da sociedade, entendeu? A concepção marxista do mundo e assim por diante. A sua insatisfação só poderia acontecer, entendeu? Dentro dessa perspectiva. De um lado, dentro de uma perspectiva do cangaço, com as suas contradições, entendeu? Ora do lado do povo, e às vezes se aliando a determinados coronéis, e uma perspectiva missionária, de buscar o sonho através da religiosidade, de buscar o sonho, entendeu? Buscar o tal paraíso, entendeu? Através da religião, tendo como liderança, não poderia ser diferente, tendo como liderança Beato, e no caso específico do Ceará, não só o Beato, mas o Padre Cícero, o Padrinho Cícero, que era uma figura contraditória, é bom que se diga, na mídia, ao mesmo tempo em que ele cede uma área que era a sua, para, entendeu, chamada Caldeirão, onde, entendeu, para se construir essa comunidade, onde, inclusive, ele refugiava gente, né, os chamados inconvenientes da sociedade, como assassinos, entendeu, pedintes e outros tantos. Ao mesmo tempo, ele era um indivíduo dono de terras, entendeu, ligado às oligarquias, ligado ao poder, entendeu, ligado ao latifundiário. É lógico que no fim da vida, é lógico que antes dele morrer, ele entregou todas essas terras, ele deixou um testamento, entregando todas essas terras para a igreja, para os salesianos. Ele foi por essa. E também eram terras que ele também recebia, como um padre milagreiro, ele recebia terras, inclusive de gente rica. Era uma figura que tinha essa contradição. Mas o que eu quero dizer é que não haveria outro caminho para os insatisfeitos, senão esse caminho da religiosidade, entendeu? Dentro da sua visão, da sua visão sobre Cristo. Isso, inclusive, levou a alguns pensadores da teoria da libertação a achar que aquele movimento é um movimento de inspiração assim, no cristianismo primitivo, assim por diante. Não se pode dizer que Zé Lourenço tinha um conhecimento do que foi o cristianismo primitivo, que ele tinha grande conhecimento sobre isso. Não se pode dizer que, diferentemente de Antônio Conselheiro, que era um indivíduo que tinha uma certa cultura, não se pode dizer que o Beato Zé Lourenço tinha essa cultura. Ao lado disso também é bom acrescentar uma coisa, o Zé Lourenço era negro, e isso acrescenta a isso o preconceito que existia sobre ele. Imagina um negro à frente de um movimento desse, entende? Como a classe dominante o via, entendeu? Como a expressão do diabo ali na construção daquele mundo, na construção daquela comunidade da igualdade, naquela comunidade onde não faltava nada para ninguém, naquela comunidade sem fome.
ajudado um pouco pela natureza também, porque uma das razões que fazia com que muita gente se deslocasse para a região do Cariri é que o Cariri, no Ceará, é a região menos seca. Não é que não tem seca, mas é uma região menos seca. Entende? É uma região, entende, que tem uma certa condição natural um tanto melhor. Então, esse é o movimento, essa é a história do Caldeirão, em resumo, e a gente pode desenvolver, conversar mais sobre esse movimento a partir do debate, entende? Que evidentemente despertaria, né, como eu já disse, despertaria a resistência feroz, entendeu? Criminosa da classe dominante, que partiu para a sua destruição, partiu para o massacre daquela comunidade. E essa é a história do Caldeirão, mais uma das lutas do nosso povo, entende? Inspirado no que poderia se inspirar, que é a religiosidade. Não tinha outro acesso a isso. O próprio cangaceiro, quando agia, também agia se inspirando num certo nível de religiosidade, à sua maneira. Esse é um quadro parecido com o que aconteceu com Canudo, parecido com o Pau de Colher, mas esse é o Caldeirão do qual estamos falando agora. E outros movimentos a gente deve estudar futuramente, como, por exemplo, o Contestado. O Contestado é outro movimento, aí já não é mais coisa do sertão, a gente deve estudar dentro dessa perspectiva de a gente ter um conhecimento, ter uma preocupação melhor do que o que a gente tem tido com a luta do nosso povo ao longo da sua história. É isso aí, não sei se eu me alonguei muito. É isso aí, companheiros e companheiras. Ok, Alberto, legal. Então, como eu estou observando aqui, Caldeirão aconteceu por volta de 1937, né? Estima-se, alguns livros colocam que em torno de 7 mil pessoas que foram massacradas, né? Foram mortas, foram executadas, embora não tenha, alguns dizem que não se sabe até hoje aonde que foi enterrado, jogado essas pessoas, enfim. É isso, então. Aliás, o Alberto era muito assim, eu fui vereador junto com ele aqui na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, né? E ele era especialista em colocar apelido nas pessoas, né? Para cada vereador tinha um apelido na época que ele colocava e acabava pegando, entendeu? Por exemplo, ele me chamava meio todo mundo de Cariri. Na ocasião, eu nem sabia direito ainda, eu tinha estudado, mas nem sabia direito qual era a dimensão dessa brincadeira dele, né? Aí depois eu fui estudar e eu vi que era um pessoal muito violento, muito lutador, os nativos ali muito lutadores, enfim. Mas o Alberto era especialista nisso, viu? Tirava todo mundo do sério com as suas brincadeiras e todos os vereadores ele tinha um apelido para os vereadores, assim, no bom sentido, não tinha nada de ofensivo entre as pessoas, né? Gente, está aberto aí a dúvida que vocês... Tinha o Cariri, tinha Curisco, né? Wagner era o Curisco, Wagner Lima era o Curisco. Tinha Saci. Quem que era Saci, Alberto? Era Padre Cícero também. Padre Cícero era Ramos, né, que tinha passado pela igreja. Ramos de Oliveira era Padre Cícero. E o Saci era Manuel Anísio, era? Saci é Zé Ferreira. Zé Ferreira era Saci. Então, para cada um, tinha uma... Era um barato. Gente, tá aí, então, é só ele que não tinha apelido, viu? Mas no restante ele colocava em todo mundo, viu? Alguma dúvida, gente? Eu achei legal essa dimensão coletiva, né? A exposição do Alberto, recuperando esse processo histórico, essa dimensão coletiva da vida comum, né? É extremamente importante isso.
e também a figura do Cícero Romão Batista, né, que agora também já abriu o processo de canonização para torná-lo santo, que já praticamente, na opinião popular do povo pobre, enfim, das pessoas de maneira geral, já é uma figura muito respeitada ali do Ceará, que é o Padre Cícero, né? Enfim, está aberto aí, se alguém quiser comentar. Acho interessante depois os outros temas que ele colocou aqui também, as outras citações. O Alberto fez uma citação no começo, Alberto, acho que é do Pará, não sei onde foi, que você falou que os comunistas, eu não me recordo direito, se você falou alguma coisa nesse sentido também, teriam tomado o poder. Você tem esses dados? Depois a gente vê então como fazer. Bom, eu estou sem coisa para poder levantar a mão aqui para me inscrever. Mas pode falar, Cátia. A gente vê na fala do Alberto como a história se repete, como o exemplo de uma vida em comum assusta a classe dominante, né? Porque eles sabem que é possível existir isso, e isso assusta, porque eles querem continuar massacrando o povo. E, embora essa pessoa, eu esqueci o nome dele, que criou essa comunidade, a princípio ele tivesse feito mais em sentido religioso, mas é um exemplo de que é possível ter uma vida em comum. E para a classe dominante isso assusta um bocado, que nem a Revolução de Canudos, né? Que o Antônio Conselheiro já tinha uma visão assim, talvez mais política. Ele criou a comunidade onde não existia o dinheiro, onde existia uma vida. Então, até não sei se hoje em dia existem tentativas nesse sentido ainda aqui no Brasil, mas a gente vê que isso sempre assustou e sempre ressurgirão, mesmo que a gente tenha passado por uma fase assim um pouco mais amena, a gente vê quanta maldade, quanta violência existe por parte dessa classe dominante que continua querendo massacrar o povo, explorar a mão de obra, que nem o Alberto estava falando, as alternativas, inclusive existia uma outra alternativa que talvez, não sei se a prostituição, o abuso das mulheres por parte dos senhores, né? Então, e eu lembrei também do livro Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos, que a gente vê a miséria, a dificuldade, a natureza, a dificuldade que a pessoa tem para viver sendo explorada por essa classe dominante. E a gente faz um paralelo agora das atrocidades que estão acontecendo nesse governo de Bolsonaro, e isso assusta bastante e nos dá mais força também para podermos lutar. Hoje cedo eu estava pensando, né, nesse negócio que eu falei da Rainha Elizabeth, desses abusos. Eu achei que quando eu ficasse mais velha, eu não iria ser tão questionadora, mas eu estou vendo que a cada dia que passa, eu vejo assim, mais motivos para eu questionar um monte de coisas em relação à religião, em relação ao mundo, à exploração, à classe política. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu vejo que talvez eu esteja até me tornando mais crítica e questionando mesmo a doutrina espírita, questionando as divisões que existem até entre pessoas da esquerda, sabe? Então, eu não sei aonde isso vai nos levar.
Eu deixo em aberto essa questão. Legal, Kátia. Na verdade, você não deixou a questão em aberto, não. Você já externou um pouco onde você está situado. Está aberto. Alguém mais quer comentar? Só chamar a atenção, Alberto, que também valeria um debate, claro que no momento oportuno, o livro 15 de Raquel de Queiroz, né, que discute a questão dos campos de concentração, né, de famélicos, de miseráveis, que eles tentam isolar para não chegar na capital. É um negócio cruel, é um negócio pesado, né? Então, as pessoas morriam ali de forma abandonadas por qualquer possibilidade de apoio do Estado, era jogadas à própria sorte. Então, 15, esse livro da escritora da minha conterrânea do Ceará, Raquel de Queiroz, ele é extremamente importante a sua leitura. E aí você vê que a questão política, né? Hoje você vê o debate onde o Bolsonaro fica levantando de que ele que está concluindo a transposição, né, que é um dos maiores flagelos, a seca, a miséria do Ceará e daquelas regiões por ali. Então é isso. Carlos, a palavra. Depois a Nilza. Bom dia a todos e todas. Eu queria fazer um comentário de algo que acho que tem alguma capilaridade com o que o Alberto falou, de experiências que aconteceram, penso no estado de São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo e no ABC, na metade dos anos 80, na metade da década dos anos 80 dos anos 90, que foram os mutirões, né? Os mutirões aí que acho que a Irundina, que ela estimula, valoriza o trabalho de mutirão, né? Das famílias mais pobres conseguirem, por meio do trabalho comunitário, a sua moradia, né? Nós tivemos aqui em São Bernardo do Campo, acho que duas experiências, acho que o Aldo conhece, o Alberto também deve conhecer, duas experiências significativas, que foi o mutirão aqui da Vila Comunitária, né? E na sequência o mutirão lá do Jardim Industrial, no qual eu fiz parte. E a casa pela qual eu conquistei, ela foi via mutirão. E eu me lembro na época, obviamente, que nós tivemos na época lideranças que organizavam a comunidade, as pessoas que estavam se agregando à associação. Eu me lembro da equipe técnica, que eram os arquitetos do Uruguai, né, e assistente social também, pessoas que vinham lá do Uruguai trazer essa experiência para nós. E a gente tinha havia todo um trabalho comunitário, todas as decisões eram decisões democráticas. Eu fui tesoureiro, fui presidente por um mandato e também coloquei a mão na massa, porque a gente a casa era construída em comunidade. Nós brigamos na época, nós conseguimos o financiamento da construção pela CEF, do governo Collor, na época, e o terreno foi hipotecado por isso. Ele foi hipotecado por isso para que a gente conseguisse o dinheiro para a construção. Então, eu acho que foi uma das experiências, para mim, singulares, além da Igreja Católica na época, em que eu tive esse primeiro contato de verdade com o trabalho comunitário, com a perspectiva da população se auto-organizar. Essa era a proposta da equipe que ali nos coordenava, né, o nosso trabalho, da autogestão. E o que eu observo com o tempo depois? Com o tempo depois, as lideranças do próprio mutirão, elas se corromperam, né? Se corromperam no sentido porque era um terreno enorme, e começaram a vender o terreno para poder, parte das lideranças, para que ficasse com dinheiro, né? Então, eu estou colocando essa questão porque o quanto é difícil a organização, que é uma organização que seja quase permanente
e que, quando ela não é capturada de uma maneira violenta pelo capitalismo, o perigo de quem está no movimento é se corromper. Eu queria que o Alberto comentasse um pouco sobre isso, porque o mutirão pelo qual participei lá no Industrial, ele acabou caindo na lógica comum do capitalismo, inclusive as lideranças, né? E se eu pudesse comentar. Então, os desafios postos para manter essa perspectiva comunitária, ela é muito grande quando você consegue minimamente organizar o movimento. Queria que você pudesse comentar sobre isso, que eu acho que seria interessante. Obrigado, tá? Legal, o Carlos um link interessante com as questões coletivas, as lutas coletivas dos dias de hoje, ou na década de 80, 90. Alguém mais quer falar? Depois eu passo para o Alberto, ele também. Eu participei desse debate também, Carlos. Eu acompanhei alguns mutirões, Terra Nova 3, Novo Horizonte, também acompanhei, participei de algumas atividades e concordo em grande parte contigo que grande parte das lideranças foram cooptadas, né? Mas as pessoas realizaram o seu sonho de ter a casa própria, que eu acho que é um elemento importante. Mas aí o Roberto depois vai também falar. Alguém mais quer fazer alguma coisa? Neuza, desculpa. Primeiro que eu me somo também a essa pergunta do Carlos, e vou aguardar a resposta do Alberto. Então, a descrição que o Alberto fez, né, desse movimento lá no Ceará foi, assim, para mim, quase que cinematográfica. Né? Ele fez uma descrição e eu estava aqui imaginando esse movimento, né? E aí refletindo exatamente isso, né? Porque embora o movimento tenha sido desenvolvido a partir da questão religiosa, mas ela está ligada diretamente à opressão do povo, né? É uma forma de resistência que o povo teve que desenvolver, né? Então, eu acho que é um elemento assim bastante importante para a gente entender, né? Como que o povo tem essa capacidade de resistência mesmo, né? E aí é a questão do Alberto. Uma outra coisa também que eu gostaria de colocar é que o Alberto, na descrição dele, ele levantou vários elementos históricos que a gente, talvez seja até uma necessidade minha, mas assim, de ter um conhecimento mais aprofundado, né? Por exemplo, uma das questões que eu sinto essa necessidade de estudar mais aprofundada ou de conhecer mais a respeito Ai, agora fugiu a palavra. Bom, enfim, a questão dos movimentos de resistência e a questão Oh, meu Deus! Agora me fugiu a palavra. Bom, eu estava pensando também como a gente não conhece, né? Ou como a gente tem pouco conhecimento da cultura do povo nordestino. Lá eu acho que na região de Quixadá, Quixeramobim, tem um açude, o açude de Oroz. Esse açude, ele foi construído por escravos. E esse açude, ele é todo feito de pedra. Então, os escravos é quem levava. É mais ou menos assim como que as pirâmides do Egito. Como que os escravos levavam essas pedras, transportavam essas pedras para a construção desse açude. E a gente também não conhece a história, né? Quantos escravos morreram, quanta gente foi sacrificada, né, na construção desse açude. Então, eu acho que é isso, talvez uma necessidade minha, de conhecer mais, de ter mais
ver mais a fundo nessa questão. Uma outra questão também que eu acho que é importante também, se a gente puder um dia discutir, é a questão da influência moura na cultura nordestina, né? De onde surgiu o repente, de onde surgiu o Bumba Meu Boi, de onde surgiu o coco, de onde surgiu todas aquelas danças, né? Os elementos culturais do povo nordestino, de onde surgiu tudo isso, né? Então, eu acho que, enfim, se a gente fosse se aprofundar só no conhecimento da história do povo nordestino, nós teríamos aqui vários domingos de discussão. E eu tenho certeza que todas elas são assim apaixonantes do ponto de vista de que a gente tem muito a aprender com esse povo nordestino. É isso. Desculpa eu ter esquecido, mas aí quando eu lembrar eu volto a falar. Legal, legal. Mais alguém, gente? Essa do Oroz, me lembro, minha mãe falava muito do assunto de Oroz. Eu sou do Ceará, né? Minha mãe falava muito do Oroz. Você colocou um elemento novo que eu desconhecia, a questão de que foi construído pelos escravos. Interessante, né? Alguém mais? Eu estive lá, eu tenho até fotografia de como é essa construção. Daquele tempo antigo, né, das fotos em papel mesmo, né, e aí teria que levantar. Mas isso é uma coisa que eu nunca esqueci. Eu estive lá e eu fiquei conhecendo um pouco da história da construção do açude, mas não foi também alguma coisa que eu não fui buscar um aprofundamento. Mas é importante também saber disso. Perfeito. Mais alguém? Alberto, você quer fazer uma... Está fechado seu microfone, Alberto. O hábito, a cultura de construir através de mutirões, lá no meu sertão, por exemplo, é chamado de gitório, às vezes chamo de boi, até o próprio nome boi, porque nesse dia mata, né, o médio camponês mata lá um boi para todo mundo comer, e todo mundo que naquele dia coletivamente faz parte do plantio. Isso é uma coisa bem própria entendeu? Das comunidades nordestinas, na sua luta pela sobrevivência, chegava a se organizar muito costumeiramente através de mutirões para realizar plantios que não eram possíveis, entendeu? Individualmente. Então, acontecia muito isso, entendeu? No passado. Agora não acontece mais. Agora a influência do neoliberalismo também chegou no campo, né? Desenvolvendo uma perspectiva mais individualista, num contexto em que também a forma de produzir também mudou. Hoje, por exemplo, no lugar do vaqueiro, no lugar do cavalo do vaqueiro, se usa uma moto. No lugar de quem cuida do bode e da cabra, se usa uma bicicleta. Então, houve essa mudança. Evidentemente que a perspectiva neoliberal, a ideologia neoliberal, acaba adentrando nas mentes, né? Alterando a cultura local, a cultura de vir em comunidade, de colaboração, de solidariedade. Alterou isso, tem alterado isso. Recentemente eu tive contato com o pessoal do interior da Bahia, lá da região sertaneja, e pude constatar isso. E conversando com as pessoas, né, procurando aprender como é que ela se vê agora dentro do processo produtivo. E os mais velhos, inclusive, falam, acabou aquela história da solidariedade, da produção solidária, acabou tudo isso. Nesse sentido, as mentes foram corrompidas, não no sentido de que as pessoas ganharam materialmente
entendeu? Com isso, mas no sentido ideológico do termo. Então, nesse sentido, o que nós temos, que o que aconteceu no Caldeirão, aquela forma de produzir e reproduzir a vida, no Caldeirão, isso ficou como uma experiência do passado. Uma experiência na medida em que o revolucionário socialista de hoje pode, em certa maneira, se inspirar, não no sentido de repetir a experiência, de repeti-la, mas no sentido de registrar de que porque a humanidade já passou, inclusive com experiências nossas, entendeu? Pela experiência de construir uma vida fundamentada na igualdade. Então, não é verdade que sempre a humanidade, que sempre a vida humana foi uma vida em cima do processo de desigualdade. E surgiu com o escravagismo, surgiu com a sociedade de classe. Já houve experiência pelo mundo afora, e aqui no Brasil, Caldeirão é um exemplo disso, de que a vida em coletividade já se deu, entendeu? E que ela pode vir a acontecer dentro de uma outra lógica, dentro de uma perspectiva científica, dentro de um outro contexto histórico. Então, essa questão do mutirão, é evidentemente que hoje, muitas experiências do mutirão, me lembro do governo de Erundina, que houve um estímulo a mutirões para a construção de casas aqui as pessoas, o povo, construindo. Houve essa experiência de mutirão, e parece que houve também diadema no governo, principalmente durante o governo de Gilson. Acaba acontecendo mesmo, de algumas pessoas se corromperem, isso acontece. Não existe processo de luta, em geral, não existe processo de luta em que não ocorra a questão da corrupção, de corromper as mentes, corromper as pessoas. Até porque a classe dominante, ela é de uma forma ou de outra, ela se faz sempre presente nos movimentos sociais, no sentido de corromper liderança. De uma forma ou de outra, ela chega ali. Isso acontece no movimento sindical, acontece no movimento de sociedade amigo de bairro, onde chega o vereador de direita e chega aí já compra logo uma liderança ali, oferece alguma coisa, oferece dinheiro para a entidade, dou dinheiro para a própria liderança. Então, isso no movimento social, isso sempre acontece. Eu costumo dizer que não existe luta, inclusive sem traição. Parece uma lei, parece um fato. Entendeu? Mas não é nada disso, é coisa do processo social mesmo. Não existe luta sem traição. A luta de Prestes aconteceu com traição. Felipe Milho é o grande exemplo da traição da coluna Prestes. E para onde ele foi, um nível de traição a tal ponto que acabou sendo o responsável principal pela entrega de obra à Alemanha nazista. Então, uma coisa é que está colocada aí. As traições acontecem ou por infiltração, ou do próprio líder original, que acaba se corrompendo, que a classe dominante, a burguesia, ela tendo dinheiro, tendo a mídia, tendo com a predominância cultural, entendeu? Tendo o domínio ideológico, além do domínio material, e o seu correspondente, que é o domínio ideológico, ela tem esse poder de ir corrompendo as pessoas. Felizmente, ela não tem condição de corromper todos, de corromper todas as pessoas que estão em luta, e as lutas acabam acontecendo. Por exemplo, a luta, por exemplo, do Caldeirão, entendeu? Foi uma luta que se deu sem que não só o Zé Lourenço, o Beato Zé Lourenço, como também o Severino Tavares, que foi uma da liderança lá do Caldeirão, nenhum deles foi corrompido. Então, também acontece isso, de movimentos onde o fenômeno da corrupção, entendeu? Das pessoas não aconteceu. Em relação à experiência do assunto,
Inclusive, lá no Caldeirão, houve construção, a comunidade construiu seus assuntos. Além da água do caldeirão, todo mundo deve saber o que é um caldeirão. Caldeirão é uma fonte, né, cercada de pedra, vamos chamar assim, uma fonte de água dentro das pedras. É isso que se chama caldeirão. E dificilmente seca. Às vezes, em tempo de seca, sobra ali água, porque as próprias pedras elas conservam a água. É isso que nós lá, nós sertanejos, chamamos de caldeirão. Mas além do caldeirão, era mais de um caldeirão lá na região chamada Caldeirão, a comunidade construiu dois pequenos açudes, que era uma comunidade muito criativa, muito produtiva, produzia inclusive calçado, criava boi, criava cabra, tinha lá os seus teares primitivos, né, produzindo o próprio tecido. Produzia muita coisa, era uma comunidade farta. Comunidade farta. Com toda aquela alimentação, com todos aqueles meios distribuídos para todo mundo. Não existia uma pessoa, entendeu, com fome, todo mundo. E a coisa era distribuída aí porque era chamada de... As oligarquias chamavam de comunismo, porque a coisa era distribuída da seguinte maneira, entendeu? Os alimentos, em particular, de acordo com a necessidade de cada um. Às vezes, uma pessoa tem mais necessidade que a outra. Esse é um princípio comunista. Claro que não se pode falar em comunismo numa sociedade primitiva, no sentido que Marx coloca, né, como um fenômeno histórico, um fenômeno, entendeu? Dentro de uma lógica científica, assim por diante. Mas esse princípio estava colocado lá, a cada um segundo, de cada um segundo o que cada um podia produzir, e aí o trabalho tinha um papel muito importante, estava muito ligado. Trabalho e religiosidade e orações andavam juntos naquela comunidade. Mas o princípio era esse, de cada um segundo que cada um pode dar do trabalho, a sua capacidade de trabalhar, e para cada um, segundo a sua necessidade. É um princípio comunista que, dentro do jeito, né, religioso, dentro da perspectiva missionarista de Zé Lourenço, estava colocado lá. E isso assustou profundamente a classe dominante, assustou mesmo a classe dominante. Ao ponto deles inventarem, isso não aconteceu, de que Zé Lourenço, de que o Caldeirão estava recebendo, protegendo, acolhendo e protegendo, entendeu? Lutadores do movimento 35, do movimento comunista 35 em Natal, quando os comunistas tomaram o poder por 3 dias, né? Tomaram o poder por 3 dias, que ali era um coito de comunistas, também diziam isso. E por aí. E além de uma série de acusações, tem até a história de um boi, o boi Mansinho, era apelidado Mansinho. Esse era um boi do Padre Inciso. O Padre Inciso mandou esse boi lá para o Caldeirão. Aí o pessoal, como é um boi do Padre Inciso, o pessoal tratava com todo o carinho do mundo, né? Tratava com todo o carinho do mundo o boi, entendeu? Como se fosse, entendeu? Um bicho quase sagrado. Aí os dominantes de Juazeiro começaram a dizer que ali estava atentado à religião, a própria igreja entrou em cena, dizendo que ele estava transformando o boi num bicho sagrado, transformando o boi em um deus. E aí o deputado Flori Bartolomeu, que era muito ligado, inclusive ligado ao Paulo Inciso, um deputado das oligarquias aí, esse deputado decidiu que o Zé Lourenço, por causa disso, fosse preso, e o Zé Lourenço acabou ficando preso por 17 dias, e decidiu também que deveriam matar o boi, aí acabaram matando o boi Mansinho. Então, todas essas coisas eram colocadas, toda essa fantasia de conservadora era
colocada no sentido de destruir uma experiência, entendeu? De uma vida comum, de uma vida, na sua perspectiva, vamos chamar assim, primitiva, uma vida socialista, uma vida de igualdade. Tudo isso era colocado, entende? Tudo isso era colocado. E que não é bom que se diga, a experiência de Caldeirão é mais uma experiência, além da experiência de Canudos, além da experiência de Pau de Colher. E tem uma experiência aqui que nós temos que estudar um dia, que é o contestado, que aconteceu aqui no começo do século passado, aconteceu aqui na região de Santa Catarina, divisa com o Paraná, que a gente também deve estudar. Não sei o que mais eu poderia falar sobre essa experiência do Caldeirão. É bom a gente sempre ter em mente também a figura figura do Padre Cícero. O Padre Cícero, o cearense, chegou em 2011 a ser colocado como uma figura mais importante da história do Ceará. Houve uma espécie de uma votação em que ele se destacou pelo papel que ele teve para o povo de um homem ligado aí à classe dominante. Inclusive, houve não sei se vocês têm conhecimento, uma guerra, uma sedição, que os historiadores chamam de sedição de Juazeiro, em que, quando Hermes da Fonseca, o presidente Hermes da Fonseca, determinou que no lugar da família Scioli entrasse uma outra família para governar o Ceará, porque ele achava que os coronéis ali estavam tendo um poder, que deveria existir um controle sobre esses coronéis, que esses coronéis estavam muito à vontade. Consequentemente, ele mexeu com a família, a Scioli, que é a família a qual o Padre Cícero era muito ligado, essa família coronelesca, essa família aí de coronéis. E aí, com a interferência do Hermes da Fonseca, Juazeiro se revoltou. Com o apoio do Padre Cícero, Juazeiro se revoltou, isso aconteceu em 1914, Juazeiro se revoltou contra essa decisão de Hermes da Fonseca. Então, os coronéis ligados ao Padre Cícero, né, acabaram, com o apoio do Padre Cícero, de todos os seguidores do Padre Cícero, acabaram sendo vitoriosos e o governo Scioli voltou ao governo, voltou a governar o Ceará. Então, são essas. Agora, evidentemente que a gente deve não só estudar as lutas, as revoltas do Nordeste brasileiro, como as revoltas do nosso povo em geral. O maior exemplo que eu me refiro aqui é o contestado, um grande exemplo que nós tivemos, como outras lutas, como o Farroupilha, como todas outras manifestações pelo Brasil afora. E é muito importante a gente entender também, porque tem uma discussão, pode-se dizer que era uma revolta de caráter progressista, uma revolta baseada no fanatismo, baseada na religiosidade, entende? Com a perspectiva missionarista, milenarista. Né? É correto dizer que se tratava de uma inquietação, de um avanço na época, e pode haver nas cabeças alguma dúvida, mas é bom ficar claro que não tinha outra forma, não tem outra forma de se expressar ideologicamente. Né? Os inquietos, né? Os injustiçados da região não tem outra forma de se manifestar sem inspiração religiosa, de forma conscientemente ou não, baseado, por exemplo, no cristianismo primitivo, inclusive nas próprias palavras de Cristo que estão lá no Novo Testamento, principalmente no Sermão da Montanha. Algum conhecimento da Bíblia,
o Zé Lourenço tinha, muito mais Antônio Conselheiro, como também tinha conhecimento o senhorinho lá em Pau de Colher, Severino Tavares, que fazia as suas peregrinações do Pau de Colher até o Caldeirão, porque o Pau de Colher é um fenômeno da mesma época, um movimento dos anos 30 também, e que acabou sendo destruído através do massacre. Era, inclusive, uma comunidade maior, tinha 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. O Caldeirão tinha menos gente, e essa gente... Então, essa gente tinha algum acesso à Bíblia e trabalhava dentro da sua lógica. Olha, o que nós temos que construir, entende? E acabava construindo, vamos dizer, entre aspas, o seu paraíso terreno, com todo mundo comendo, com divisão das riquezas, entendeu? Ao mesmo tempo, entende? Interiorizando, com a perspectiva de alcançar o paraíso celestial. Era um agente dos dois paraísos, vamos dizer assim. Um paraíso, entendeu? Em que as pessoas passavam a ter o que comer, que não tinha lá. O Romero não tinha onde comer lá de onde ele vinha, onde ele estava. Devido estava Exu morrendo de fome, por exemplo. O Exu, onde morreu, para onde voltou o Zé Lourenço, o Exu lá em Pernambuco, devido estava ali morrendo de fome, ele se deslocava lá para Caldeirão, e ali ele passava a ter tudo. Nesse aspecto, era para o faminto, para o miserável, aquilo era o seu paraíso. E através da religiosidade, tinha a perspectiva da salvação, do encontro com outro mundo, do encontro com o extraterreno, do encontro com Deus. E era assim que essa gente podia ser inconformada na época. Entende? Não se trata de uma gente que poderia ter influência ideológica de setores revolucionários do mundo, nem mesmo dentro da perspectiva do que a burguesia colocou lá, da igualdade, legalité, fraternité, que a burguesia colocou. Diferentemente, por exemplo, da Conjuração Baiana em 1798, em que Lucas Dante, em que os revolucionários da Conjuração Baiana já tinham uma leitura, inclusive, uma leitura que era proibida no momento de textos da Revolução Francesa, dos pensadores iluministas franceses. Era uma coisa diferente. Mas ali naquelas comunidades não havia acesso a isso. Eram pessoas analfabetas, porque vocês sabem que Zé Lourenço era analfabeto, ele era analfabeto, mas mesmo assim ele tinha essa capacidade, entende, de liderar, essa capacidade de fazer seus discursos, de fazer suas orações, o que ele começou a fazer assim que ele entrou em contato, em 1892, assim que ele entrou em contato com o Padre Inciso. Ele passou a ser um grande orador. É uma vocação que ele desde pequeno, desde adolescente, ele começou a ter. Ele saía de casa, apanhou da família, inclusive, porque ele saía de casa à busca assim, de alguma coisa, de algo diferente, de algo com alguma transcendência. Porque a própria situação é o mundo real se refletindo de uma forma, entendeu? E se refletindo na mente das pessoas. E naquele contexto, aquele mundo não poderia se refletir, se representar, entendeu? Se dinamizar nas mentes, a não ser dentro daquela forma religiosa. Independentemente do inquieto. O próprio cangaceiro era profundamente religioso. O cangaceiro nunca abriu mão da sua religiosidade. Ele não tinha outra forma de expressar a sua inquietação, a não ser daquela forma. Eu acho que é importante a gente entender historicamente isso para compreender todos os fenômenos sociais, todos os momentos da nossa história, os momentos da luta dos povos. É importante a gente, entendeu, trabalhar essa leitura. É nesse sentido que a gente, entendeu, que o Engels, inclusive, escreveu um texto chamado Cristianismo Primitivo, em que ele mostra, entendeu, como foi o cristianismo lá em Roma, entendeu, como expressão
como expressão daquela gente explorada, expressão do próprio soldado, do plebeu, do escravo, mostrando isso. Não tinha outra forma em Roma de um indivíduo ser inquieto a não ser daquela forma, a não ser à luz da sua religiosidade. O que aconteceu também com todas as revoltas, todas as chamadas revoltas heréticas da Idade Média, com todos, seja dos valdenses, seja dos cataros, eram revoltas que só poderiam ser daquela forma, inspirando-se naquele contexto histórico, inspirando-se na religiosidade, na interpretação que as lideranças tinham do próprio texto bíblico, mormente do Novo Testamento. Hein? A luta de Tomás Musa foi, entendeu? Contemporâneo e do mesmo nome da reforma de Lutero, que representava, vamos dizer assim, a esquerda da reforma protestante. Isso incontestado também foi assim, o Beato Zé Maria, a Beata Rosa, todos eles ali se inspirando numa transcendência, inspirando em enunciado de São Sebastião. Mas nem por isso essa luta deixaram de ser lutas revolucionárias. Por isso, condenadas como foram pela classe dominante da época. Eu digo isso porque pode ter alguma pessoa que diga, não, mas esse movimento, com esse fanatismo todo, não pode ser visto como um movimento progressista, como um movimento revolucionário, como inquietações revolucionárias do povo. É um equívoco isso. Eu digo isso como materialista, dialético, fundamentado no materialismo dialético, não sou religioso, mas é interessante que a gente entenda o processo, a questão da religiosidade, não dentro de uma perspectiva, por exemplo, como algum companheiro às vezes coloca, como Nietzsche colocou, que fala da religiosidade, mas dentro de uma perspectiva histórica, não reconhecendo, por exemplo, que o próprio movimento de Lutero foi um movimento progressista. O próprio movimento, se hoje ser luterano, em geral, não é ser progressista, no momento que surgiu a reforma com Lutero e Musa, entendeu? Era um avanço. Significa, era a perspectiva revolucionária da burguesia nascente. Entendeu? Sem essa perspectiva fica difícil. A crítica que eu faço, por exemplo, a Nietzsche, é que a visão dele é a histórica. Ele coloca a religiosidade, ele coloca a religião como um mal, e ele vê apenas isso. Não coloca a religião como produto do processo social, das relações de classe, como um fenômeno histórico. E que nem sempre foi uma expressão, entendeu, do que tinha, entendeu? Nem sempre foi uma expressão conservadora. Entendeu? A religiosidade também teve expressões de inquietação do povo, tanto do povo de Roma como dos camponeses da Idade Média, e como os camponeses do Nordeste, como os camponeses da região do Contestado. É preciso... Eu tenho uma preocupação com o resgate histórico, como Chaves colocava muito isso, entendeu? Mas em cima dessa leitura que a gente tem que fazer, entendeu? No sentido de compreender a história da luta de um povo. E a gente se inspirar nessa luta, não para repeti-la, porque experiências não se repetem. Não existe repetição de experiência. Nesse aspecto é que a história não se repete. Mas as experiências nos inspiram. O que é que o povo não conseguiu, fez e não conseguiu fazer, que nós podemos conseguir em cima disso. Entendeu? Em que sentido, entendeu? O nosso povo tem uma história de luta e que a gente, às vezes, desconhece. E isso tem um reflexo ideológico muito grande, mesmo na questão da esquerda. De repente, o indivíduo é levado ao seguinte discurso: nós somos um povo sem luta, nós somos um povo sem memória, nós somos um povo que não é capaz de nada. Porque a gente não faz esse resgate. É nesse aspecto
Não é para sair do presente que a gente tem que fazer esse resgate, é para enriquecer o nosso presente. Esse resgate vale para tantas outras lutas. Por exemplo, um pecado que pode estar acontecendo no meio da esquerda, o indivíduo apagar a Revolução Russa, por exemplo, entendeu? A Revolução Russa, como se ela não fosse a nossa revolução, a revolução da classe trabalhadora. A primeira grande revolução, entendeu? A primeira revolução socialista vitoriosa da história. De um enriquecimento enorme, entendeu? Em que a gente deve se inspirar, entendeu? Porque a gente não deve se inspirar nos erros posteriores que aconteceram no processo da construção do socialismo na Rússia, mas na Revolução Russa, de tudo que ela teve de grandiosidade, de criatividade, entendeu? De grandeza humana, a gente deve se inspirar. A Revolução Russa é patrimônio nosso, como é a Comuna de Paris, como é a Revolução Chinesa, como é a Revolução cubana, como é o movimento da Venezuela, como são todos os movimentos do nosso, entendeu? Dos povos em geral. Porque, de repente, a gente pode entrar num discurso e dizer aquilo lá eu vou apagar. Não se apaga uma experiência porque erros acontecem. Eu não vou apagar, nenhum de nós apaga a nossa própria vida, porque cometemos erros ao longo da nossa vida. Isso vale para o processo revolucionário. Nós não vamos apagar, entendeu? Experiências que são patrimônio nosso como povo, porque houve erros. Eu não me apago porque cometi erros. E durante a vida a gente comete erros. Então é nesse aspecto que eu faço realmente o discurso do resgate. Não é para separar, não é para, entendeu? Para separar, para a gente se afastar da luta de hoje. Muito pelo contrário, é para a gente compreender melhor a luta de hoje, a luta do momento, os caminhos que nós vamos seguir, o que devemos fazer, entendeu? Extraído do passado, e o que não devemos fazer, extraído do passado. É nesse aspecto que eu coloco a importância de fazer esse resgate. O que eu proponho, inclusive, é que a gente faça isso alternando. Ora a gente trata de um desses temas, ora a gente trata de outro, sempre naquela preocupação de, entendeu? De trabalhar o que o nosso povo já realizou revolucionariamente e o que está realizando hoje, o processo de luta hoje, entendeu? Numa relação dialética entendeu? Das lutas anteriores com a luta de hoje. É isso que eu proponho. Eu não sei se eu falei muito, se tem mais alguma coisa que a gente possa falar da experiência do Caldeirão, da experiência, eu não quero falar hoje, né, o tema de falar do pau de colher, nem de contestado, mas especificamente do Caldeirão, a gente pode falar mais um pouco mais dessa grande experiência da gente do Ceará, da gente do sertão de Crato, né? Porque Caldeirão fica no município de Crato, que era, na época, a principal cidade da região do Cariri. Aliás, o Juazeiro era um povoado. Aí, com a chegada de Padre Cício, colocado como um santo, um verdadeiro santo milagreiro, atraindo romeiros de todas as pragas ali dos recantos ali do Nordeste, ali acabou virando uma cidade. E ele, inclusive, foi o primeiro prefeito. Não sei se Padre Cício foi um agente político famoso no Ceará, foi prefeito, foi deputado federal, foi vice-governador, inclusive. Ele foi essa figura. A figura contraditória, como dizia, que também deve ser estudado, ligado ao mesmo tempo que se ligava ao latifúndio, que se ligava às oligarquias, tinha tanta terra, acabou cedendo uma área sua, chamada Caldeirão Jesuíta, para se construir essa experiência. Inclusive, ele conviveu com essa experiência, era uma figura realmente contraditória. Ele conviveu com essa experiência, tanto que
apesar da classe dominante xingar toda a experiência, chamar de tudo, entendeu? Inclusive, havia difamações, uma coisa que sempre a direita faz, uma coisa, é costume da direita em todos os momentos, inclusive chegar a direita, as forças conservadoras, a oligarquia, a própria igreja, na época, o poder, a justiça, toda essa gente, todos aqueles agentes, eles chegaram a fazer acusações do tipo de que o Beato Lourenço tinha um harém com 16 mulheres, e que vivia ali em vida sexual constante, em aventuras sexuais com as beatas. Então, tudo isso, todas essas coisas, todas essas acusações aconteciam contra a imagem dele. Depois os próprios pronunciamentos dos sobreviventes, né, dos que não foram assassinados, dos que sobraram daquela comunidade, entendeu? Desmascararam todas essas acusações feitas contra a classe dominante, que, por razões óbvias, querem destruir uma experiência que era uma experiência que, para elas, era uma ameaça. Ele era uma ameaça mesmo. Imagina uma comunidade dessa, inclusive, tirava trabalhadores de latifundiários, trabalhadores que trabalhavam ali à custa de comida, sendo escravizados, deixavam de ser sendo escravizados, indo para uma comunidade, indo para o caldeirão. Isso, para o latifundiário, era terrível. Eu estou perdendo gente, eu estou perdendo meus indivíduos que trabalhavam algumas horas por semana, ganhavam algum dinheiro, ou não ganhava nada, ganhava comida, estava perdendo isso. Estava perdendo. Então, o caldeirão é uma experiência que não poderia jamais ser tolerada pelos setores dominantes da época. Não sei se mais uma vez eu me alonguei, que às vezes a gente se entusiasma quando fala e acaba tomando muito tempo. É isso aí. Legal, Alberto. Boa. Aqui o pessoal está todo mundo atento, ouvindo, né? Interessante esse negócio. Alguém mais tem alguma observação, considerando? Nós podemos já ir terminando. Claro que o que Alberto levanta aqui, o que o Carlos também levantou, a questão dos mutirões. Eu sou da roça, no interior de São Paulo, e fazia muitos mutirões também, os vizinhos, se ajudavam mutuamente, era uma festa, era uma alegria aquilo, né? E às vezes no final de semana aquilo era coroado com um baile na roça, era um negócio, estava dentro da cultura daquele povo, né? Aqui em São Paulo, eu me recordo que o que hoje discutem de poder popular, quando nós estávamos na Câmara Municipal, a Rose, aliás, lembra disso, a Rose ajudou a construir o Conselho Popular de moradia, de habitação em São Bernardo do Campo, ela, o Anésio, o nosso mandato junto ali brigando. Quer dizer, então, essa experiência que depois ela ganhou uma dimensão política e ideológica, né? Que é, em outras palavras, construindo o poder popular do nosso povo. Porque o povo não tem poder, onde chega, ele tem que pedir licença de cabeça baixa. Quantas vezes nós ocupamos uma Câmara Municipal dizendo o seguinte, isso aqui nós vamos entrar, não tem conversa. Então, nós, inclusive, fizemos uma rebeldia grande nesse processo, de uma maneira geral. A luta de moradia, ela começou com essa experiência um pouco que o Carlos relata a partir da Vila Comunitária, né? Mas depois nós começamos a checar a propriedade privada e apoiar a ocupação de terra na cidade, né? Tanto é que hoje, por exemplo, eu estou inelegível por conta de ter apoiado em 2013 o acampamento de Santo Dias, que era um terreno da Volkswagen do Brasil. Imagina se ocupar um terreno que era a antiga Chrysler, da Volkswagen do Brasil, uma multinacional, né? Era muito ousadia em 2003. Então, claro que isso tem um preço também. Mas isso faz parte de um processo histórico que nós vamos ter que estudar com o tempo também, né? O que o Carlos levanta aqui é necessário. Muitas vezes a gente vê a história como algo distante
inatingível, que parece que não foi construído por pessoas de carne e osso. Muito pelo contrário. São as pessoas do cotidiano que constroem as histórias de uma maneira geral, para o bem ou para o mal, mas é que elas que constroem no seu cotidiano. Rose, se lembra dessa luta, Rose? Eu lembro, gente, para o bem ou para o mal, tomando pancada, sendo procurada pela polícia, levando BO. É difícil, viu? Olha, mas com tudo isso eu aprendi que vale a pena você lutar pelo coletivo. Antes eu era muito, muito ignorante a respeito da luta de classes, a respeito de tudo isso. O Aldo foi um professor maravilhoso, tanto que eu escolhi fazer ciências sociais por causa das revoluções. E foi um aprendizado que eu trago para a minha vida e eduquei meus filhos nesse aprendizado. São 2 revolucionários também. É muito legal. E levo para a sala de aula. É uma experiência de vida incomparável. O que eu era antes e o que eu sou agora. E também tem lá, tem muito choro, muito medo, muita paixão, mas também tem uma força. Lutar coletivamente traz uma força, gente, que você fala, eu sozinha não vou fazer nada, mas olha, eu me sinto juntos, eu me sinto forte. E dá para mudar muita coisa. Lógico que a gente apanhou também, né? Entendeu? Mas isso fica para uma outra história, tá bom? O Aldo tem uma vontade de pegar todos os arquivos que eu tenho, fotográficos, e a gente fazer um artigo, um texto para um futuro livro dele, né? Quem sabe, daqui a uns anos dá para a gente fazer isso e construir toda essa história. Muito legal. Legal, Rose. Gente, não tendo mais nenhuma pergunta, nenhum considerando, domingo que vem a Neuza vai falar sobre esse livro histórico, sobre essa resistência histórica, a matança dos povos primitivos aqui, escrito pelo Bartolomeu de las Casas. Vale a pena esse debate, é um debate extremamente importante. Quero agradecer ao Alberto pela sua participação. Agora, viu, Aldo? Oi. Viu, Aldo? Oi. Inclusive, eu conheço uma experiência lá na minha região, onde eu nasci, que o pessoal chama Revolta do Bode. Que o pessoal criava bode solto, de repente o pessoal do boi começou a cercar tudo, e o pessoal do bode perdeu o seu meio de vida. Ao perder o seu meio de vidas, o pessoal se rebelou, envenenando grandes tanques de fazendeiros. O que eu quero dizer com isso é que não existe momento na história de nenhum povo que não haja algum nível de rebeldia desse mesmo povo. Sempre acontece. Entende? Não existe nenhum momento sem rebeldia. Isso seja no Nordeste, seja no Sudeste, seja no Rio Grande do Sul, seja em qualquer parte do mundo. A luta de classe está sempre colocada. Consequentemente, as insurgências, as insatisfações, neste ou naquele nível, sempre acontece. Na minha região, uma das maiores manifestações foi essa chamada Revolta do Bode. É lógico que teve outras insatisfações, como a ocupação de terras. Nos anos 80, no fim dos anos 80, por exemplo, liderada por um padre, pelo padre Ricardo, no caso daquela região. Então, os insatisfeitos, de uma forma ou de outra, entendeu? Aqueles, entendeu? Acabam se insurgindo contra a situação dominante. O cangaço é uma dessas manifestações. Se trata de uma organização de bandidos. Evidentemente, não se pode imaginar o cangaço com aquela grande consciência de classe, como um projeto de construção de um governo socialista, mas era uma manifestação de insatisfação, entendeu? de um setor da população pobre do Nordeste, e que não pode ser tratado como um agrupamento de bandidos, como a classe dominante fez, ao ponto de
de pegar a cabeça Lampião, a cabeça de Maria Bonita, depois de ser decapitada, de pegar essas cabeças e fazer uma exposição, como fizeram lá em Piranha, né? Fizeram uma exposição dessas cabeças para todo mundo, para quem quiser, pudesse na hora, naquele momento, tirar a fotografia. Depois pegaram essas cabeças, levaram lá para o Museu Nina Rodrigues, o Instituto Nina Rodrigues, ali em Salvador, onde ficou até 69. Ali a exposição, olha, né? Veja a cara deles, como, segundo a teoria na época. Pela cara, dá para você perceber por que eles são criminosos. Toda essa coisa, essas imagens que se feitas no cangaço, entendeu? Sem idealizar, romantizar o movimento cangaço, a gente deve ter uma compreensão sociológica, uma compreensão histórica daquele fenômeno. Não, entende? A gente deve, é por aí que a gente tem que ir. Porque, às vezes, mesmo um companheiro de esquerda pode tratar a questão do cangaço como uma coisa de bandidos, como sempre as forças conservadoras, a classe dominante, procura tratar os movimentos sociais como coisa de bandido, como coisa de gente diabólica, entendeu? E chama essa gente de comunista, não no sentido que o comunismo no sentido de que a classe dominante, entendeu? Conceitua o comunismo, faz a imagem do comunismo como se fosse uma monstruosidade colocada para a humanidade. Então, eu repito, é nesse sentido que a gente deve estudar o mais possível as manifestações, entendeu? As inquietações do nosso povo ao longo da sua história, independentemente da região onde aconteceu. É certo que o Nordeste se destacou em certa luta pela sua situação, pela sua estrutura social, pela sua estrutura econômica. Você não poderia imaginar, por exemplo, naquela época, um proletariado no Nordeste. A questão era do campo, do faminto do campo, do indivíduo queimado pela seca, de pele cortada pela seca, de pele cheia de verdadeiros córregos, entendeu? Decorrente da seca. A luta era aquela. Aqui no São Paulo nós temos nossos destaques, a luta da classe operária, porque aqui tinha uma classe operária, o destaque para a guerra de 1917, com a morte do operário Martins, que a luta operária tem que ser estudada. Hoje, inclusive, tem uma tendência a não se falar das lutas operárias, da luta da classe trabalhadora. Entende? Hoje a gente acha que a luta do povo são as lutas das minorias. As lutas das minorias são parte da luta do nosso povo. A gente tem que ver como parte do conjunto de luta, do conjunto de luta da totalidade dos oprimidos, assumindo formas específicas, mas como parte de um todo maior. Isso vale para a luta das mulheres, vale para a luta para o movimento negro, vale para os diversos movimentos. Mas a gente tem deixado um pouco, por exemplo, a luta da classe trabalhadora como um todo, a gente tem deixado isso de lado. Há, inclusive, uma tentação a achar que a classe trabalhadora não é mais sujeito da transformação da sociedade. Consequentemente, não se trata de uma classe, entendeu, derrotar a outra. Isso é uma leitura. Há uma certa subrepticiamente, inclusive, algum elemento, algum conceito nessa linha vindo da própria escola de Frankfurt, que é uma escola importante que a gente deve estudar, entendeu? São intelectuais importantes, mas que também tem esse tipo de coisa, por exemplo, de falar da indústria cultural, por exemplo, mas sem dizer o que está por trás dessa indústria, sem falar com a devida clareza sobre as relações sociais que estão por trás dessa indústria. E aí é um perigo enorme. Aí começa a surgir uma tentação para a chamada distopia. Aí vem, olha, nós estamos caminhando para uma distopia, para uma sociedade em que cada indivíduo é um robô desse processo da máquina, do avanço tecnológico, desse processo, entendeu, de industrialização colocada hoje. Há todos esses perigos teóricos e que a gente tem que enfrentar, entendeu, nesse debate entendeu, do
resgata as nossas lutas, entendeu? Para a gente compreender melhor hoje por que as coisas estão sendo colocadas assim. Há um momento de pessimismo, né, que se expressa como a principal ideologia da classe dominante. Hoje é o pessimismo. O pessimismo está colocado aí, principalmente no meio acadêmico. Existe uma pressão tanto pessimista, né? Entendeu? Dentro da chamada lógica da distopia. São teses que começam a aparecer aí, entende? Como forma de você dizer, não é mais o conjunto de explorados. O jeito transformador, entendeu? Vem de outro lado, são inquietações, entendeu? De setores isolados, de determinados setores específicos. Quando na realidade, o chamado setor específico são parte do conjunto de explorados. É isso aí. Legal, Alberto. Que bom, que bom. Axé. Você está afiado aí, viu? Você tá bom. Isso é muito bom. Aldo. Queria só... Oi, Aldo. oi. Deixa eu falar uma pequenina experiência que eu tive também em relação a mutirão. Na minha terrinha, a gente fazia o mutirão que assim, as pessoas trabalhavam gratuitamente, à noite tinha o baile para compensar. Quando era ajuntamento, as pessoas recebiam o pagamento pelo trabalho feito. Então, é isso que eu tenho a lembrança. Tá bom, Miguel. Gente, Neuza, para ir fechando aqui. Oi. Só para... Primeiro, pedir desculpa pela minha falha. O movimento que eu esqueci, me deu branco na hora, é exatamente o cangaço, né? A importância do cangaço. Tem um livro do Hobsbawm que ele faz uma análise desses movimentos rebeldes, campesinos, tal, e ele fala do cangaço. Então, eu acho que é importante, o Alberto colocou muito bem, né, a questão do cangaço, tudo, mas a gente tem que ver também por esse lado sociológico, né? Porque a literatura, a mídia demoniza, tal, mas existe um outro lado, né? A questão social, a conjuntura da época, tudo isso, né? Então, só para completar a minha fala. Legal, Nilson. Obrigado. Nós vamos encerrando por aqui, só levantando alguns dados que foram ditos aqui. Por exemplo, quando o Alberto fala dos comunistas que no Caldeirão, nós estamos falando aqui do que, entre aspas, se chamou de intentona comunista em 1935, que foi também, merece um estudo do que significou. Aldo, sobre o movimento 35, Aldo. Pode falar. O movimento 35, você sabe, todo o pessoal aí deve saber, os comunistas tomaram o poder por 3 dias em Natal. Inclusive o Cabo Dias, que depois virou secretário-geral do partido, estava no movimento, Praxedes e outros tantos, tomaram o poder durante 3 dias naquele movimento 35, entendeu? Que foi liderado por Cabo Dias em Natal, foi liderado por Gregório Bezerra em Pernambuco, e Prestes, né, estava por trás desse processo todo. Então, esse é um registro que você falou, que eu falei um pouco disso. Então, eles tomaram o poder, aí o Caldeirão foi acusado de acolher esses companheiros que saíram de lá da região, da perseguição da região após a derrota, após o movimento ser derrotado lá em Natal. Legal, é isso mesmo, isso mesmo. Então, nós estamos fechando, só mais 2 informes. Hoje à noite nós vamos fazer uma conversa, uma live sobre a questão das eleições, a luta no parlamento, a luta nas ruas, e sábado que vem, acho que 16, 17 horas, a Profib vai fazer um pingado filosófico sobre o metaverso no cenário das eleições, no cenário atual. Então, vai ser importante esse pingado filosófico com o Dr. Marcos. Nós vamos trabalhar um tema recente que está sendo muito divulgado, que é o debate do metaverso. Tá bom, gente? Obrigado a todo mundo. Um abraço, bom fim de semana, bom almoço
Tá certo? Lutas, sonhos e rebeldias de fé. Tchau. Um abraço. Tchau, igualmente. Até. Todo Um mundo. abraço a todos. Todo domingo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Tchau, até. tchau. Até mais. Axé, axé. Tchau, tchau.